Ela está com alguns problemas. Vamos então dar início ao nosso primeiro webinar do projeto ED Comunicar. Nós agradecemos a vossa presença aqui conosco e o interesse que mostraram. E nesta primeira sessão, vai ser conduzida por mim, Beatriz, faço parte da ONGD ADRA Portugal e tenho comigo a acompanhar-me uma das organizações parceiras deste projeto tão rico, o Vinícius e a Daniela, que se quiserem apresentar também. Olá, boa tarde, sou Vinícius, da PAR Respostas Sociais, e tem aqui também a minha colega Daniela, não sei se ela já consegue ouvir-nos e falar. Olá, boa tarde, eu peço desculpas, estava aqui com algumas dificuldades que eu tenho que assistir, infelizmente, fora de casa, então... Mas pronto, eu sou a Daniela e obrigada também, a Beatriz já disse, mas obrigada a todos os que estão presentes. E assim como vos prometemos, nós temos um enquadramento geral que informa o âmbito deste projeto, deste webinar, com o painel de convidadas que aqui temos, e por isso ele está a acontecer no âmbito de um projeto muito específico, o ED Comunicar, como eu já disse, do conhecimento à mobilização. Para fazer este contexto deste projeto, trago-vos aqui uma pequenina e muito curta apresentação. O projeto ED Comunicar, ele vem com o objetivo de criar mais visibilidade, de tornar mais visível esta área, este setor que é a educação para o desenvolvimento e cidadania global, e por isso nós apostamos na questão da comunicação e fizemos uma aposta de comunicar aquilo que nós chamamos a EDCG. Daí, para que todas as pessoas possam apropriar, e para começar essa apropriação direcionámos especificamente a outras pessoas que trabalhem em organizações da sociedade civil, como muitos de vocês que aqui estão presentes, também para profissionais da comunicação, do setor da comunicação social, e para técnicos municipais que já têm vindo a trabalhar nesta área. Como eu dizia, para além da PAR, que é a nossa parceira neste projeto, também contamos com outras 6 parceiras que nos ajudam a implementar as várias atividades deste projeto. Temos aqui algumas presenças, sendo elas a Fundação Cidade de Lisboa, a Fundação Gonçalo da Silveira, Instituto Marquês de Valfor, a ONGD Mundo a Sorrir e a Rosto Solidário. E a ID Global também, que me passou. E algumas de vocês estão aqui presentes, sejam também bem-vindas como parte deste projeto. Como eu estava a dizer, a forma como nós desenhamos este projeto para aumentar a visibilidade e o reconhecimento da EDCG em Portugal, nós pegámos num documento já existente, um documento político também, que está sob a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Direção-Geral da Educação, e nesse documento tiramos 6 temas para serem trabalhados de uma forma mais prática. São estes 6 temas: o desenvolvimento, a interdependência e globalização, pobreza e desigualdades, justiça social, cidadania global e paz. Materializando estes temas, nós pegamos na parte do conhecimento, como está no título do projeto, através da produção de conteúdo, que já temos lançados 2 estudos, 2 fichas informativas e 2 infografias, e a partir dos estudos nós produzimos todos estes materiais, também com vídeos interativos que se baseiam nestes estudos. Esta é a parte do conhecimento produzido, e depois passando à parte da mobilização. Passando à parte da mobilização, temos então aqui a questão da divulgação, como é que nós procuramos divulgar estas ferramentas, estes materiais, a partir primeiro destes webinars que estamos a promover. Este é o primeiro, vamos ter em maio e em junho o segundo e o terceiro. Estamos também a lançar, já desde o dia 14 de abril, já saiu o nosso primeiro episódio de podcast, e esta semana vão poder esperar o segundo episódio também que vai ser lançado amanhã.
E para além disso estamos também presentes na comunicação social através de artigos de opinião que também têm vindo a sair à medida que estão a ser lançados os estudos. Pronto, temos um vídeo geral daquilo que é a DCG e podem encontrar todos estes recursos no site do projeto, que podemos partilhar no chat para vocês estarem a par do que é que está a ser feito. Em linhas muito gerais e para ocupar o mínimo tempo possível, este é o projeto ED Comunicar, do conhecimento à mobilização, e vamos agora fazer aqui a contextualização porque é que trouxemos a Tatiana e a Teresa para esta discussão. Assim, temos a Tatiana da Escola Superior de Comunicação Social, que nos vai aqui falar um pouco daquilo que são os desafios da comunicação, das organizações, e um projeto muito prático também, que a Teresa nos vai falar, que é a Reboot. Passo agora então a palavra à Daniela, para darmos então início à apresentação. Então, obrigada, Beatriz. Fazendo assim uma breve apresentação da professora Tatiana Nunes, que depois também certamente irá dizer mais algo sobre si. A professora Tatiana Nunes fez uma licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial, mestrado em Relações Públicas e Gestão Estratégica das Relações Públicas e doutoramento em Ciências da Comunicação. Neste momento, a professora Tatiana Nunes é coordenadora do curso de licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS. Portanto, eu passo a palavra à professora Tatiana Nunes, também para, como a Beatriz disse, não tirar mais tempo. Obrigada, Daniela. Obrigada, Beatriz. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um gosto poder partilhar algumas ideias com todos. São mesmo apenas algumas ideias, não é? Porque num espaço tão curto é difícil escolher um bocadinho em que é que iríamos focar. O objetivo é partilhar aqui algumas ideias convosco e depois discutirmos estas ideias e esclarecer dúvidas. Eu preparei aqui muitos pouquinhos slides para partilhar convosco. E bem, o desafio que a Beatriz me lançou foi falar um pouco sobre a comunicação para a mudança social e, de facto, quando pensamos em falar sobre comunicação, há imensas áreas da comunicação que nós poderíamos falar, não é? Podíamos falar aqui sobre comunicação institucional nas organizações sem fins lucrativos, podíamos falar de comunicação interna, de comunicação de crise, comunicação do risco, etc. Mas eu vou falar aqui um bocadinho hoje sobre uma área específica da comunicação, que é a comunicação para a mudança social, que tem vários nomes, não é? Podemos falar de comunicação para o desenvolvimento, campanhas de comunicação pública, comunicação no interesse público. Quando vamos à procura de artigos, de livros sobre este tema, de facto são várias as denominações que nós podemos encontrar para falar sobre esta área. E o que é importante, que eu acho que é importante chamar aqui a atenção, que é as características desta área da comunicação. Quando estamos a trabalhar a comunicação para a mudança social, temos que pensar, em primeiro lugar, que queremos provocar mudanças, não é? Queremos provocar mudanças a nível individual, queremos provocar mudanças a nível comunitário e queremos provocar mudanças também a nível das políticas e das normas sociais. Porquê? Porque não conseguimos mudar um comportamento a nível individual se tudo aquilo que está à volta não contribuir também, de facto, para essa mudança. E este caminho tem que ser feito neste sentido, não é? Do nível individual para o nível comunitário e depois para as políticas e normas sociais. E quando eu falo aqui de provocar mudanças, eu costumo falar do efeito dominó que nós queremos provocar quando trabalhamos em comunicação, não é? Queremos mudar comportamentos? Sim, mas o que é que nós temos que mudar primeiro para conseguir mudar comportamentos? Há duas etapas anteriores até chegar à etapa última da mudança de comportamentos, que é temos que mudar primeiro conhecimentos, temos que mudar atitudes e só depois é que vamos conseguir mudar comportamentos. E o problema é quando as pessoas acham que vamos conseguir mudar comportamentos simplesmente com um vídeo, um folheto, e isso vai ser suficiente para conseguir mudar comportamentos. De facto não é suficiente, é preciso muito mais do que isso. E estávamos a falar ontem sobre estas questões
E eu lembrei-me de só deixar aqui uma ideia para termos presente a diferença entre o que é a comunicação sobre o desenvolvimento e o que é a comunicação para o desenvolvimento. Quando estamos a falar de comunicação para a mudança social, nós estamos a falar da comunicação para o desenvolvimento e não comunicação sobre o desenvolvimento. Não é? Quando estamos a falar da comunicação sobre o desenvolvimento, estamos a falar sobre transmissão de informação, estamos a falar sobre informar os públicos sobre os projetos que são desenvolvidos. E é verdade que as ONGs, por exemplo, fazem muita comunicação sobre o desenvolvimento, porque têm que dar a conhecer os projetos que desenvolvem, e é importante. Mas quando estamos a falar de comunicação para o desenvolvimento, aqui já é muito mais do que transmitir informação. É usar a comunicação como uma ação para gerar comportamentos, para gerar consenso em ordem de facilitar a mudança, não é? E aqui quando eu falo em facilitar a mudança, em provocar a mudança, falo sempre nestes 3 níveis que eu estava a dizer há pouco, não é? Mudar conhecimentos, mudar atitudes e mudar comportamentos. Qual é que é então o papel da comunicação? Podemos olhar para o papel da comunicação em projetos que são, na sua essência, projetos de comunicação, projetos que têm, por exemplo, como objetivo mudar conhecimentos sobre uma determinada doença, campanhas de mídia, projetos que visam aumentar conhecimentos sobre como prevenir uma determinada doença, não é? Mas também é muito importante falarmos e utilizarmos a comunicação em projetos que aparentemente não precisam da comunicação. Por exemplo, um estudo de viabilidade de um projeto de reflorestação, a implementação de um gabinete de apoio. Aquilo que vemos mais é neste tipo de projetos que, na sua essência, não parecem ser de comunicação, deixamos a comunicação para aquela parte de divulgação e disseminação. É aquilo que se utiliza mais, não é? E então a comunicação vai servir o quê? No final do projeto para dar a conhecer os resultados. Ok, é aqui que os profissionais de comunicação têm um papel importante, que é levantar o cartão amarelo e dizer não, a comunicação não é só divulgação daquilo que foi feito, não é? Mesmo naqueles projetos que não são projetos na sua essência de comunicação, nós podemos trabalhar o awareness sobre o projeto, sobre o tema, conseguir que as pessoas adotem determinadas práticas, podemos analisar as redes de influência, podemos analisar os conhecimentos que os vários públicos têm, podemos pensar, então, mas como é que vamos conseguir mudar as percepções, como é que vamos conseguir mudar as práticas, vamos contactar as comunidades, vamos ouvir as suas preocupações, as suas crenças, vamos de facto envolvê-los, vamos fazer uma avaliação de riscos e oportunidades, estabelecer diferentes cenários e perceber então, definir planos, não é? Plano A, se estivermos neste cenário vamos fazer assim, plano B, se estivermos neste cenário vamos fazer desta forma. Até o fundraising para a continuidade do projeto. Tudo isto são apenas exemplos de ações de comunicação, de planos de comunicação que poderemos desenvolver em projetos que, à partida, parece que só poderiam utilizar a comunicação para divulgar. O problema é que, em muitos casos, as estratégias de comunicação têm sido usadas num só sentido, não é? Essencialmente usando a comunicação como difusão de informação, eventos, workshops, seminários e campanhas muito pontuais, não é? Vemos muitas vezes associar bem uma campanha de comunicação e quando vamos ver o que é aquela campanha de comunicação? É um vídeo no YouTube, ok? Um vídeo no YouTube é um vídeo no YouTube, não é uma campanha de comunicação, ok? O vídeo no YouTube pode fazer parte de uma campanha maior, mas não podemos dizer que um vídeo por si só é uma campanha. Estes problemas surgem, não é? Quando olhamos para a comunicação apenas como difusão de informação, há uma falta de conhecimento sobre a realidade, há uma falta de continuidade e visão global que não permite a criação de um clima de confiança e há uma falta de envolvimento de especialistas. Eu acredito que a comunicação sozinha não consegue salvar o mundo, mas a comunicação pode contribuir de facto para um mundo melhor se trabalharmos em parceria e num trabalho interdisciplinar com as outras áreas que são importantes consoante a área em que o projeto está a ser desenvolvido, não é? Então eu acredito que um modelo de excelência em comunicação para a mudança social deve partir de participação, empowerment e advocacy. E se me perguntarem, então, mas o que é que significa envolvimento e participação? Temos que usar a comunicação para avaliar a situação, temos que utilizar a comunicação para informar, para persuadir, para empoderar. No fundo, falamos aqui de uma capacitação e envolvimento para uma tomada de decisão consciente por parte dos públicos. Isso é possível se houver
uma participação e um envolvimento desde o início do projeto, para que os públicos, que são os beneficiários daquela campanha, sintam aquela campanha como sua e não sejam apenas informados sobre aquilo que está a acontecer, sobre aquilo que aconteceu ou sobre aquilo que vai acontecer. Ou seja, a mensagem que eu queria aqui deixar, e já deve ter passado o tempo, desculpa, mas eu vou já terminar, é que é preciso muito mais do que flyers, é preciso muito mais do que cartazes, é preciso muito mais do que posts nas redes sociais ou vídeos no YouTube. É preciso remover as barreiras à adoção e à prática de comportamentos, é preciso conhecer os públicos, é preciso atuar a nível comunitário, a nível social e das políticas públicas, e é preciso, de facto, envolvimento e participação. Ou seja, esta é a mensagem que eu vos queria deixar aqui hoje e podemos discutir mais à frente, que é, de facto, a informação é importante, mas a informação não é suficiente e pensarmos sempre que comunicação não é igual a informação. Obrigada e a seguir estou disponível para quaisquer questões que surjam. Vou parar aqui o compartilhamento. Desculpem se exagerei no tempo, perdi-me a determinada altura. Nada disso, nós ganhámos aqui algum tempo também na parte introdutória. Tatiana, obrigada por estas dicas que nos trouxe. Recordo que o chat está aberto para alguma questão depois que queiram colocar à Tatiana ou à Teresa, como vamos introduzir agora. Bom, então boa tarde a todos. E bom, temos aqui então a nossa colega Teresa Pereira, não é? Nós vamos agora convidá-la a também apresentar-se melhor um bocadinho, mas vou falar aqui um pouco sobre ela. É mestre em engenharia biomédica, doutoranda na Universidade de Cornell. Tem um interesse muito grande pela sustentabilidade, que levou a fazer formações, por exemplo, na área da economia circular, climate finance. E nesse momento, então, vem hoje representar também a organização Reboots, como coordenadora da equipe de curadoria, que ela também acha que vai nos explicar um bocado melhor o que é essa função. E ainda embaixadora do European Climate Pact e fez parte da equipe também Youth Task Force da Comissão Europeia. Mas também, para não roubar muito mais o seu tempo, passo-lhe a palavra, então, e bem-vinda ao nosso webinar, Teresa. Obrigada. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Primeiro que tudo, parabéns pela iniciativa, eu acho que é mesmo importante esta temática e Tatiana, excelente intervenção. Aprendi imenso e relacionei-me imenso e é muita pressão seguir esta apresentação, mas ao mesmo tempo acho que abriu imensa conversa para o que eu vou apresentar aqui, que é o Reboot, que acaba por ser uma aplicação prática do que é um projeto que tenta fazer a comunicação. E portanto eu vou tentar manter isto o mais breve possível, porque eu acho que a discussão é a parte mais interessante e de responder a perguntas e ter aqui um bocadinho o discurso assim mais livre. E portanto eu vou só apresentar brevemente o que é o Reboot. Eu não quero meter isto em apresentação de dispositivos, eu não sei se isto vai continuar a aparecer. Vocês estão a ver o ecrã? Ok, boa. Pronto, e então esta é uma mensagem dos nossos fundadores, o Tomás e a Sofia. Comprometemos a incluir os indiferentes na resolução da crise climática. E isto foi assim um mote que iniciou o que foi o projeto do Reboot, que nasceu em 2020, portanto no meio da pandemia, completamente remoto, e com este objetivo de criar um planeta próspero para um futuro por existir e garantir que todos estão incluídos neste processo. E essa é a parte que não está aqui em negrito, mas que acaba por ser o mais importante e também o maior desafio, que é a inclusão de todos no processo de efetivar a mudança. E, portanto, nós somos uma organização sem fins lucrativos, composta completamente por voluntários dos 18 aos 30, portanto, malta nova que ainda está a estudar isto, os horários, etc., é sempre um desafio, mas gente muito, muito motivada e que encontrei ainda mais motivação por estar rodeada de pares que têm as mesmas preocupações. E o nosso objetivo é, lá está, existir um compromisso, entendendo que as pessoas têm ritmos diferentes, entendendo que não partimos todos dos mesmos pressupostos e com as mesmas, com os mesmos valores. E idealmente chegar a um ponto em que estamos todos na mesma direção, restaurar um planeta próspero e humanidade a coabitar com a natureza.
E, portanto, aqui só muito rapidamente a nossa visão, tendo em conta esta mudança da sustentabilidade social, ambiental e financeira. E este é outro aspecto também interessante, porque embora nós tenhamos 2 anos e pouco, existiu uma grande evolução na forma como nós enfrentamos e enquadramos a nossa missão, porque inicialmente nós focávamos muito na sustentabilidade ambiental, mas depois apercebemos que não conseguimos atacar a questão da sustentabilidade ambiental tomando só uma perspectiva, que é a perspectiva ambiental. Nós precisamos ter em consideração que sustentabilidade é muito mais transversal que isso. É sustentabilidade social, é sustentabilidade financeira, e que não conseguimos sequer tentar atacar um destes eixos sem falar nos outros dois. E depois só... E o que nós queremos essencialmente não é só comunicação, mas como a Tatiana referiu, não é só passar a informação, mas é também ter todo um processo holístico que leva efetivamente a uma mudança. E estes são alguns dos nossos valores, o compromisso, não só nosso com a missão, mas também tentar elicitar um compromisso com as pessoas que se cruzam com o nosso projeto. A empatia, lá está, a perceber que nós não estamos todos a partir da mesma linha base de informação. A transparência, porque isso é o mais importante a nível de confiança nas instituições, é uma coisa que falta muito em Portugal, e portanto nós fazemos questão de incluir isto. E depois a sustentabilidade, e nós hesitámos em incluir a sustentabilidade nos nossos valores, porque achámos que está tão embebida naquilo que fazemos que não valia a pena tê-la explícita. Mas ao mesmo tempo é preciso tê-la explícita, porque é algo que nos falta muito. E eu, por exemplo, eu estou neste momento a fazer o doutoramento nos Estados Unidos, e a forma como eles enfrentam a sustentabilidade, ou lá está, enquadram a sustentabilidade, é muito diferente da nossa. Então eles têm um objetivo que eles acham que é ser sustentável, e tudo o que tiver à volta disso, se não for sustentável, não interessa. Então, por exemplo, os edifícios são super eficientes no consumo de energia, mas o café aqui só usa descartáveis, tudo descartável, copos descartáveis, pratos descartáveis, que é para não usarem a energia para lavar a louça. Portanto, é assim, lá está, esta visão não holística do que é sustentabilidade, e achámos que valia a pena incluir. Depois, só um bocadinho mais explicitamente sobre a nossa atividade, nós temos atividade nas redes sociais, acaba por ser a nossa atividade mais constante e contínua, especialmente no Instagram. E depois temos vários eventos, desde talks, workshops, momentos de interação com o público. Fizemos um documentário sobre desperdício alimentar em Portugal, que estamos a tentar divulgar por escolas, etc. E, portanto, é assim um leque muito variado de eventos, com o objetivo de tentar chegar à maior parte de grupos demográficos possíveis. Isto porque nós temos em conta uma comunicação que, e voltando à primeira frase que eu disse, incluir os indiferentes na luta por um planeta melhor. Nós temos os interessados, que são aquelas pessoas que já estão sensibilizadas para o problema da crise climática, crise social, etc. E depois temos os indiferentes, que são aquelas pessoas que sabem que existe, mas não têm a necessidade de envolver-se e engajar com estas causas. E essas são as pessoas às quais nós temos mais dificuldade a chegar, e isto acho que é um problema geral, não é só do nosso grupo. E, portanto, é algo que nós podemos discutir também, que é como é que nós podemos tentar chegar a estas pessoas, que para nós tem sido um desafio gigante. E eu acho que é isso da minha parte. De resto, acho que é uma questão de responder a perguntas. Só dizer que conseguimos ficar nesta bolha, lá está, os nossos pares do Reboot, que são pessoas que estão sensibilizadas. Essas pessoas que estão aqui, por exemplo, temos um público maioritariamente de mulheres, que historicamente são conhecidas por estarem mais sensibilizadas para causas sociais e este ativismo. E, portanto, como é que nós conseguimos expandir isto para todos? A que valores é que devemos apelar, etc. É um desafio que é constante e que acho que podemos discutir aqui mais tarde. Obrigada.
Eu gostava de colocar uma questão, se fosse possível. Posso? Obrigada, Teresa, e obrigada também, Margarida, por esta parte. Nós vamos agora então abrir ao debate. Não sei antes que agradecer à Teresa pela partilha que nos trouxe deste projeto e pelas pontes aqui que podemos criar até com a informação que a Tatiana nos trouxe e agora com o projeto Reboot e com o projeto ED Comunicar também. Margarida, faça então a sua questão. A minha dúvida e a minha questão, que às vezes até me questiono, e até que ponto, questiono-me e não deixa de ser uma dúvida, que é o seguinte: a Teresa falou que nos Estados Unidos da América a sustentabilidade, portanto, está encarada de outra forma, não é? Mais holística, mais ampla, e referiu como exemplo os descartáveis, por exemplo, na questão do café. Pronto, obviamente. É assim, lavar uma chávena normal, não é, de cerâmica, gasta-se água. Agora, mas a minha questão é a seguinte: então, mas e também não se gastam recursos para se produzirem os copos de plástico, daquele material descartável, os pauzinhos para se mexer o açúcar no café? É uma questão que a mim me investiga, quer dizer, fico naquela. O que é mais positivo? Será que é o lavar a chávena? Ok, mas gasta-se água. Ou também, por outra perspectiva, a matéria-prima que se vai utilizar na produção, no fabrico desses utensílios. É assim um bocado, não sei, em termos de equacionar isto, em termos de balança, não sei muito bem onde é que poderá cair o equilíbrio, o que é que será melhor, o que é que será pior. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Eu posso dizer que eu não tenho, assim, os números exatos. Eu sei que, especialmente máquinas de lavar industriais, as que são normalmente utilizadas em cafés, em restauração, etc., são bastante eficientes no uso de água e eletricidade. E quando consideramos todos estes descartáveis, lá sai, ok, nós temos ali o pacotinho ou o potinho de papel, que ainda por cima papel que vem substituir o plástico, mas é só usado uma vez, às vezes o plástico com pele, pronto, há muitas nuances, não é? Mas temos ali o copinho de papel, temos o transporte que foi feito para trazer o copinho de papel até ao restaurante ou ao café, temos a fábrica e todos os recursos, não só da fábrica, mas recursos humanos, etc., recursos naturais, e depois temos todo o processo que vai livrar-se do papel, e portanto o papel, nós temos muitos compostáveis, a maior parte dos materiais compostáveis não vão para pronto, não vão ser compostados, vão provavelmente para um aterro, que tem imensas libertações de metano, etc., mas isto também, só para enquadrar numa questão mais geral, lá está, estas nuances do que é sustentável e não sustentável e a mensagem contraditória que consegue passar, que as pessoas ficam sem saber o que fazer, então, mas isto é melhor e afinal aquilo é melhor, é uma questão que tem de ser tratada com muito cuidado, não tem de ser tudo ao mesmo tempo. Nós somos todos ambientalistas imperfeitos e, portanto, às vezes podemos começar com uma coisinha pequenina e quando isto se torna um hábito, avançamos à próxima coisa. E vamos pesquisando e tentando fazer as questões o mais informadas possíveis, sabendo que podemos ter de vir a mudar a forma como estamos a agir. E só outra questão que eu também aproveito para comentar, porque ontem fui jantar com algumas pessoas aqui das Nações Unidas e eles tratam muito a questão política. E estavam a dizer que, por exemplo, os Estados Unidos, quando fazem a conta das emissões globais, das emissões nacionais do país, eles não contam emissões devido a compostos militares. Tudo o que é atividade militar, eles não contam para as emissões do país, porque dizem que é informação secreta, mas na verdade é informação que se calhar os colocaria a nível com a China ou mais até a nível de emissões. E portanto há tantas nuances neste mundo que a nossa comunicação não podia ser algo que não empática, porque senão nós próprios incorreríamos em risco de dar informação errada. Obrigado, Teresa. Obrigado também, Margarida, pelo comentário, pela questão, né? Acho que esse é um dos maiores desafios quando vamos iniciar um debate, é que as questões comecem a surgir. Por isso, já começamos esse com uma primeira questão, e isso é ótimo. Deixa aberto, então, lá está também os comentários aqui no chat, ou então pode levantar a mão e fazer alguma pergunta caso tenham algo para dizer. E aproveitando também, lá está, o que a Maria estava a dizer agora, o que a Teresa estava a dizer agora,
passo uma questão à Tatiana, no caso. Voltando um bocado atrás no início da apresentação, quando falavas, né, que a comunicação tem que ir muito para além apenas da divulgação, né? Apenas a disseminação, apenas aquilo que nós costumamos fazer, principalmente nas organizações. Como é que é essa comunicação, então? Quais são as práticas que nós podemos fazer para chegar mais longe e ter esse maior impacto, então, para além só da disseminação final, que normalmente é feita nos projetos? Muito bem, obrigada. Bem, eu costumo dizer que é importante começarmos logo na etapa da concepção do projeto, não é? Quando estamos a definir que objetivos é que queremos alcançar, é importante incluir aqui objetivos de comunicação que passam, e se voltarmos atrás àquela questão do que é que queremos mudar conhecimentos, atitudes e comportamentos. Se eu quero mudar conhecimentos, como é que eu vou avaliar que conhecimentos é que mudei se eu não souber os conhecimentos atuais, no ponto zero, não é? Ou seja, por exemplo, começar por fazer uma avaliação do que é que as pessoas sabem, para depois pensar, ok, o que é que sabem, quais é que são as crenças que têm, quais é que são as barreiras que encontramos à mudança, para depois podermos atuar aí, porque as mensagens vão ter que ser completamente diferentes. Se estamos a falar para um público que já sabe alguma coisa sobre o assunto, que sabe alguma coisa, mas que até não concorda, não é? Eu costumo dar o exemplo nas aulas, que é se perguntar aos alunos, ok, quem é que aqui concorda que fazer exercício físico faz bem à saúde? Todos levantam o braço. Ok, quem é que pratica exercício físico numa base regular? Já são menos, certo? Ou seja, todos sabem, mas depois não praticam. Ou seja, do conhecimento até o comportamento vai uma etapa muito grande. E se nós pensarmos numa escadinha em que temos no primeiro degrau aquelas pessoas que não têm noção sequer que aquele assunto é um assunto, não é? E já que estávamos a falar no uso dos descartáveis, aquelas pessoas que não têm noção que, ok, não reciclar é um problema, não é? E que está tudo bem, não há problema nenhum, vamos usar plásticos à vontade e vamos colocar tudo no lixo comum e não interessa. Ok, temos essas pessoas. Depois temos aquelas que, sim, têm alguma noção sobre os perigos de não reciclar e de tudo aquilo que envolve. Depois temos aquelas pessoas que até sabem, mas não tenho nenhum ecoponto ao pé de casa, então só de vez em quando é que eu reciclo, não é? E temos aqueles, não, olha, eu já sei, já comprei, tenho ali um saco à parte e vou fazer, etc. E a maior parte dos dias eu até reciclo. Depois temos aquelas que reciclam mesmo todos os dias e que nunca falham. E ainda temos os outros, que é um nível mais acima, que é um nível de advocacy, que são aquelas pessoas que, para além de praticarem o comportamento desejado, ainda incentivam os outros a mudar também o seu comportamento, não é? É aquela pessoa que já deixou de fumar e agora está a incentivar os amigos todos a deixar de fumar também. E então eu diria que começar por aqui, não é? Começar por fazer uma avaliação do estado dos nossos públicos em relação ao assunto. O que é que as pessoas sabem? Que atitudes é que têm, que comportamentos é que têm, que barreiras é que existem a nível individual e a nível também de todas as pessoas que estão à sua volta, não é? Porque, e perceber outro aspecto importante é perceber quais é que são as redes de influência. Uma grande parte do trabalho de comunicação passa por investigar, passa por conhecer, passa por estabelecer cenários, e muitas vezes salta-se essa etapa. Porquê? Por falta de recursos humanos para fazer esse trabalho, por falta de financiamento para investir nessa etapa, mas é muito importante conhecer as redes de influência, não é? Ok, quem é que pode ajudar aquele grupo de pessoas a mudar o seu comportamento, não é? Quem é que pode ter um papel importante? Agora estava-me a lembrar, quer dizer, eu posso ter uma campanha que quer incentivar o uso de redes mosquiteiras numa determinada aldeia, numa zona florestal em África, na Amazónia, etc. Ok, eu posso incentivar e desenvolver essa campanha e perceber, ok, porque é que as famílias não compram as redes mosquiteiras e consigo que eles percebam as vantagens. Ok, mas depois não há redes mosquiteiras à venda. São tão caras que aquelas pessoas não as conseguem comprar, não é? Se nós não fizermos uma avaliação antes, quer dizer, depois do que é que vai adiantar fazer palestras e fazer vídeos ou fazer posts nas redes sociais se de facto não percebermos o que é que está à volta? Isso acontece muitas vezes, que é não perceber o conjunto, o contexto
e assumir que muitas vezes as intenções das organizações e das pessoas que estão por trás dos projetos é ótima, mas quando não há um conhecimento profundo da realidade daqueles públicos que de facto vão ser impactados, podemos estar a cometer erros, não é? Com a maior das boas vontades, mas podemos estar a cometer erros porque não sabemos quais é que são as reais necessidades das pessoas. Ou seja, é preciso conhecer do outro lado e envolver para que eles sintam que vão participar naquele processo e que aquele projeto é seu também e que não é apenas algo feito por outros para eles. Obrigado, Tatiana. Nada. E acho que aqui já deixou alguns desafios, né, para nós, todas as nossas organizações também termos em atenção quando estamos a pensar em como comunicar, né, principalmente essa parte da pesquisa e levar a sério, né, todo esse processo da comunicação. Acho que é super importante, sim. Temos aqui uma pessoa com a mão levantada, Mônica. Mônica, por favor. Obrigada, olá a todas e a todos. Eu queria perguntar à Reboot, à Teresa, porque eu acompanho muito o trabalho deles também nas redes sociais, ainda hoje vi um post muito bem feito, e eu vejo que eles usam muito o humor, ou seja, além da parte da investigação, porque todos os posts são muito bem construídos, com informação factual, eles usam humor, usam uma imagem. Eu queria perguntar à Teresa, se vocês fizeram antes algum acompanhamento para saber o tipo de cores a utilizar, o tipo de linguagem? Vocês são todos jovens e voluntários, ou seja, vocês já têm isso que é uma parte inerente também da vossa idade e do vosso espírito, ou vocês fizeram alguma pesquisa para saber se este era o tipo público e é assim que querem comunicar, com humor, com irreverência, mas sempre aliando também a parte do conhecimento, ou seja, em todos os vossos posts vocês têm sempre essa parte do conhecimento. Obrigado, Mônica. Sim, obrigada, Mónica. Nós temos tido uma excelente relação aqui com o IMVF e com o vosso apoio. Tem sido excelente e o entusiasmo acima de tudo. Eu acho que o Reboot tem um fenómeno incrível, que é atrair pessoas talentosas. E então nós temos uma equipa de comunicação visual que é incrível e que já tinha alguma experiência previamente, porque a equipa também começou com a organização daquelas coisas que é o TEDx, que são assim talks pronto, a nível universitário, e depois fizemos este ramo que era só o Reboot com a comunicação para a sustentabilidade. E portanto já havia alguma experiência nesse aspecto, e depois a imagem, a marca Reboot foi algo que foi bastante pensado no início, não só com o facto de nós sermos jovens e, portanto, percebermos mais ou menos o que nos apela, mas também com recurso a outros conhecimentos e que documentam que, de facto, estas cores, etc., têm mais, apelam mais. E depois também temos o facto de termos uma boa divisão de tarefas na equipa. Portanto, não só temos uma boa equipa de comunicação visual, temos uma boa equipa de comunicação escrita e que, portanto, preocupamos-nos muito com o rigor científico, com mostrar as fontes, que também lá está a parte da transparência, com a parte de apresentar as nuances do que estamos a dizer e não ser nunca... E, por exemplo, nós antes tínhamos os MENTAs, que é materiais, alimentação, natureza, transportes e energia, e agora acrescentámos um S, que é sociedade. Isso faz-nos entrar em todas as questões, feminismo, etc. Por exemplo, tivemos um post sobre feminismo, e nós tentamos nunca ser preto ou branco. E o que nós queremos é começar um debate sobre um tema, apercebendo que estamos só a mencionar uma parte muito pequena, e portanto... O humor por exemplo, é só uma das estratégias que nós usamos, não só para apelar, mas também para mostrar que, ok, existe espaço para conversar sobre isto. Já agora posso, no âmbito daquilo que a Teresa estava a acrescentar, lembrei-me de outro aspecto que é importante, se calhar deixar como conselho, que é aquilo que nós vemos, por exemplo, no Instagram da Reboot, é que há conteúdo, não é? Há uma estratégia por detrás. E não é só ser giro, não é? Há mensagens importantes ali por detrás e isso é fundamental. Essas mensagens querem contribuir precisamente para isto, né? Que é para mudar conhecimentos, atitudes e comportamentos. E isso é importante as organizações da sociedade civil pensarem, ok, que mudanças é que eu quero provocar?
porque vemos muitas redes sociais, muitas páginas nas redes sociais que têm apenas trabalhado a parte mais institucional, ou seja, dizer quem é a organização, que eventos é que organiza, façam um donativo aqui, e é muita vertente do quem é que eu sou enquanto organização e não está tão trabalhado o tema a que eu me dedico. E é muito importante haver um equilíbrio entre a parte mais institucional, o que é que eu faço enquanto organização, e o meu tema e o que é que eu quero ensinar às pessoas sobre aquele tema. Acho que esta dica de tentar que exista um equilíbrio. Eu não vejo problema absolutamente nenhum quando há muito mais da componente de tema, ou seja, de mudança social, do que de institucional, mas pelo menos que exista 50-50, ok? Quando temos mais institucional do que interesse público, aí eu já acho que há qualquer problema na estratégia de comunicação, porque se pensarmos que uma organização sem fins lucrativos tem uma missão que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E a comunicação deve contribuir para o cumprimento da missão. Por isso, em boa verdade, a comunicação tem que contribuir para essa missão, ou seja, a comunicação tem que provocar alguma mudança, não pode ser só uma comunicação para dar a conhecer e divulgar a instituição, ou seja, mais uma vez, quando estamos ao nível de publicações só sobre divulgação de um evento ou divulgação da nossa missão, etc., estamos na vertente de divulgação e de difusão de informação, e é importante ir ao outro lado, que é usar as ferramentas de comunicação para transmitir conhecimentos e para fazer call to action, para mudar comportamentos também. Isso é fundamental e é algo que nós vemos precisamente aqui e nestes exemplos que estavam a falar no Instagram da Reboot. Obrigado, Tatiana, também. Obrigado, Tereza. E com certeza, né? Ou seja, temos aqui essa prova, né, de que a comunicação ela tem que ir para além do só o básico de mostrar algumas coisas daquilo que nós queremos divulgar, né? Temos que ir juntamente com essa questão do que por que eu sigo as organizações das redes sociais, né? Por que eu sigo certas páginas? Eu sigo porque eu gosto de receber certas informações. E acho que ir por aí também nos ajuda a entender melhor também com os olhos do consumidor. E eu tenho aqui uma pergunta para a Tereza, que é relativamente à sua posição, então, na Reboot, né, como coordenação de curadoria. O que significa para vocês essa coordenação de curadoria, né? O que é o processo que vocês fazem e de que forma é que isso ajuda também a valorizar a comunicação na própria organização? Obrigada pela pergunta, porque de facto ontem quando nós estávamos assim na reunião de preparação, a Beatriz mencionou que a curadoria é uma posição que não se vê assim muito em muitos projetos ou muitas instituições, e portanto o que é que nós fazemos? E eu acho que, lá está, curadoria é curar o conteúdo, mas curar também a mensagem, e isto tem a ver com... Foi uma posição que também foi um bocadinho herdada da parte do TEDx, das talks, e portanto havia a curadoria dos oradores, ou seja, garantir que a mensagem que os oradores querem passar está de facto a passar para o público, e o que nós fazemos é um bocadinho imaginar o papel do público e por onde é que o público vai estar a passar a nível de percepção da narrativa e garantir que a mensagem é passada corretamente. E portanto, quando nós temos estes eventos que são assim, talks, etc., é esse o trabalho que nós fazemos. Em workshops, igualmente. Por exemplo, uma das componentes que nós acrescentamos muito nos nossos eventos é ter uma parte de interação com o público inicial, que acaba por ser uma parte de sensibilização. Por exemplo, quando divulgámos o documentário, nós fazíamos sempre uma parte inicial, que era assim um mini quiz sobre qual é que é a percentagem de emissões globais que achas que o desperdício alimentar contribui? E quanto da desflorestação é que foi devida à criação de alimentos, etc. E, portanto, o facto das pessoas normalmente vão clicar no número e tu achas, não, calma, isso é bem mais alto do que eu achava. E, portanto, ficam sensibilizadas e vão ficar muito mais abertas à mensagem que vier a seguir. E, portanto, todo este processamento de como é que o público vai estar a receber a informação é parte do nosso trabalho. No documentário também fazer a própria construção do conteúdo, essencialmente o que seria o guião do documentário. Nos posts é também garantir, lá está, que mantemos os nossos valores, a empatia e a transparência, etc. Portanto, garantir que está tudo a passar e que somos fiéis ao
propósito inicial da instituição, do projeto. Obrigado, Teresa. E olha, aproveito aqui também para dar seguimento, então, à questão deixada pela Sandra, e lanço para as duas a questão, as duas que quiserem responder também. Mas está, como conciliar uma comunicação que se pretende transformadora com um volume gigantesco de informação que normaliza muitas vezes valores básicos que vão contra a justiça social e o bem comum, ou seja, como conciliar a sobrelotação de informação com a capacidade da comunicação ser transformadora? Uma pergunta um pouco difícil. Bem, posso começar. Eu acho que não tenho nenhum template, nem nenhuma receita mágica para isto, mas eu acho que a chave passa por conhecer a fundo os públicos a quem nos estamos a dirigir e evitar ao máximo a comunicação ou as campanhas dirigidas ao público em geral. Porque quem é o público em geral? Não é? Todas as pessoas, nós somos todos diferentes. Por isso é encontrar fatores em comum, segmentar ao máximo os públicos e adaptar as mensagens e os canais de comunicação a cada público, para que as pessoas sintam aquela mensagem como direcionada para si e fazer com que estoque, não é? E depois há algumas dicas, não é? Ou seja, como captar a atenção da pessoa, comunicar o benefício real daquela mudança de comportamento e o benefício para a pessoa, porque muitas vezes é difícil as pessoas perceberem qual é que é o benefício quando é algo muito intangível, não é? É preciso explicar, ok, o que é que na sua vida vai mudar se adotar este comportamento, porque aquela mensagem do faz bem ao sistema cardiovascular é muito vasto, não é? Ok, o que é que isso significa? Está bem, mas eu continuo cá com a minha vida e não me acontece nada. É preciso mostrar o benefício real para a pessoa ou mostrar aquilo que a pessoa vai perder se não adotar aquele comportamento. E acho que é isto, é evitar ao máximo as mensagens que são iguais para todos e que são muito vastas. É mais eficaz a mensagem direcionada e falar para nichos, falar para grupos de pessoas mais pequenos do que o larga escala. Acho que é isso. Eu acrescentaria só, por exemplo, um exemplo prático que nós fazemos. Nós tendemos a fazer, embora agora já estejamos a dissolver um bocadinho isso, mas por semana nós tínhamos sempre um post para interessados e um post para indiferentes. E o conteúdo da mensagem é diferente. O post para os interessados assume que as pessoas já vão estar interessadas no tema e, portanto, nós podemos, por exemplo, mergulhar muito mais em informações um bocadinho mais pesadas e específicas sobre a temática, enquanto o post para os indiferentes normalmente relacionava o assunto com algo que é muito mais geral. Por exemplo, usar energia consoante aqueles ciclos que faz com que a energia seja mais barata, porque poupa dinheiro, embora na verdade também reduza o desperdício de energia que acontece porque não temos capacidade de armazenar. E portanto apelar a estes valores diferentes, ou ter uma comunicação, lá está, mais humorística, ou falar, pronto, e o facto de termos estes posts diferentes também tem a recepção diferente. E vai ao encontro do que a Tatiana disse, que às vezes precisamos de uma abordagem um bocadinho mais específica, porque tentar chegar a tudo ao mesmo tempo não é eficaz. Obrigado às duas. Mais alguma pergunta? Alguém quer deixar alguma coisa no chat? Então levantar a mão também para dizer algo. Temos aqui esse espaço em aberto, temos mais alguns minutinhos de debate ainda. Eu tenho, não sei se me permitem também, eu tenho uma questão que tanto a Tatiana falou agora nesta questão de falar para grupos de pessoas mais pequenas, para nichos, e a Teresa também, quando apresentava a Reboot, que dizia que, no fundo, que eles viviam não era viviam, mas que comunicavam para uma bolha. E eu aqui também, como a representar, como representante da coordenação do projeto do ED Comunicar, em que toda a parceria, todas as organizações criaram este projeto exatamente para tentar sair da bolha. E quase ao fim de um ano e meio do projeto, nós ainda não conseguimos sair desta bolha. E pronto, aqui a minha questão é, como é que isto se vai mais além
vamos ter de ficar confinados à bolha para o resto das nossas vidas? Existe alguma maneira, pequenos passos que nós se calhar não estejamos, achávamos que em 2 anos íamos mudar o mundo da educação para o desenvolvimento e cidadania global? Como é que isto poderia ser trabalhado e como é que vocês veem esta questão das comunicações que muitas vezes só têm efeito dentro das bolhas? Eu posso começar, por exemplo, eu sou embaixadora do Pacto do Clima Europeu. Não é algo que eu aconselho, é muito performativo, mas eu acho que todo este projeto e esta oportunidade surgiu porque a Comissão Europeia reconheceu que a ação ambientalista, por mais que eles tenham um poder muito maior para, por exemplo, ter responsabilização corporativa, etc., que nós, a nível individual, não conseguimos ter, eles estavam a ter dificuldade a chegar às pessoas. Então, o que eles fizeram foi, ok, vamos recrutar estes embaixadores que vão poder atuar a nível local, dentro das comunidades deles, com uma abordagem extremamente personalizada ao que são essas comunidades locais, e assim tentar cada pessoa dentro do seu meio tentar chegar às pessoas. Isto pode ser no próprio seio familiar. Eu acho que ter, por exemplo, tios que não querem saber de mudanças climáticas, etc. E como é que nós conseguimos começar a tentar chegar a essas pessoas, às nossas comunidades? E, portanto, às vezes, lá está, tentamos chegar a todo lado ao mesmo tempo, quando às vezes a resposta é o que é que eles precisam. Pegando aqui no que a Tatiana estava a dizer, quase um co-design, um design participativo do que é que são os projetos, para garantir que as pessoas se sentem envolvidas como parte do que vai ser o outcome do projeto e, portanto, se calhar conseguir quebrar um bocadinho estas barreiras. Mas eu concordo, Beatriz, é um desafio enorme. Sim, é verdade, é um desafio. E eu, quando estava a dizer que devemos segmentar os públicos e não fazer campanhas para o público em geral, não é no sentido de não sair da bolha. Nós temos que sair da bolha e temos que chegar aos públicos. A questão não é tentar chegar a todos ao mesmo tempo e tentar fazer tudo igual para todos. É pensar, ok, eu quero chegar àquele grupo de pessoas, que características é que eles têm e como é que eu vou lá chegar? Onde é que aquelas pessoas estão? Não é? Quem é que me pode ajudar a chegar lá? Ok, eu quero falar com jovens que vivam em Lisboa, que tenham entre X e X anos. Ok, então onde é que eles estão? Estão nos cafés, estão nas bibliotecas, estão nas universidades. Ok, então eu vou ter que estabelecer parcerias com estas entidades. E eu vou a uma universidade fazer uma parceria, em vez de eu apresentar, ok, este é o meu projeto, quero implementar aqui, não, ok, eu quero fazer um projeto convosco, vamos pensar em conjunto e vamos incluir esses estudantes no design do projeto para que ele seja participativo, não é? Como estava a Teresa a dizer, para que eles nos deem inputs e depois, muitas vezes, aquilo que para nós pode ser uma ótima ideia, aquele grupo de estudantes que está a participar no pensamento do projeto, não, mas isso não faz sentido nenhum, nós não vemos o e-mail, não é? Eu chego ao pé dos alunos e digo assim, digam-me como é que eu comunico convosco, não é? Eu estou numa escola de comunicação e eu pergunto aos meus alunos, expliquem-me, vocês não veem o WhatsApp, vocês não veem o e-mail, vocês não veem nada, como é que eu falo convosco? Pois, às vezes nem eles sabem, não é? Mas já tentamos de tudo, grupos do WhatsApp, então enviam a mensagem para o delegado de turma, para o delegado de turma enviar no grupo da turma, e dizem, por favor, divulgue isto no WhatsApp da turma. Há coisas que eles nem veem. Eu vi que havia qualquer coisa. Fomos no Moodle, que é a plataforma que temos para comunicação com os estudantes. Professora, não, mas eu não vou ao Moodle. Então como é que eu faço? Não é? E com eles já percebi, ok, face to face, estão na aula, à frente deles, chamá-los à terra e dizer, ok, E mesmo assim, hoje, eu combinei com os grupos que, ok, não haveria aula no horário normal e cada grupo tinha marcação de atendimento. Eles marcaram o atendimento, mas ainda houve umas alminhas que me apareceram à hora da aula. E eu digam, Paula, não, eu disse 55 vezes, hoje não há aula, hoje é atendimento com cada grupo. Estava escrito no WhatsApp, estava escrito no Moodle, eu disse na aula e mesmo assim pessoas apareceram. Ou seja, há sempre alguém que não vai ouvir. Há sempre alguém que não vai ler.
mas é tentar adaptar às características daqueles públicos e perguntar, ok, qual é a melhor forma de comunicar convosco? E temos que ir por diferentes canais, porque a repetição funciona. Repetir muitas vezes em diferentes canais de comunicação. Só uma vez, não podemos assumir que porque enviamos, já sabem, não. Mesmo assim, depois de enviarmos 10 vezes em 10 canais de comunicação diferentes, ainda há quem não saiba. E eu aproveito só para acrescentar também, já que estamos prestes a fechar, e acho que se relaciona, o Reboot tem um evento que vai ser sobre a experiência de integração de refugiados em Portugal. Dia 14 de maio, na fábrica de Braço de Prata, à tarde, portanto, domingo à tarde, se não tiverem nada para fazer, vão lá. Mas este foi um evento que a nível de curadoria teve bastante trabalho, porque nós não queremos que seja um show de coitadinhos, nós não queremos que seja condescendente, mas nós queremos que haja ali uma conversa, que haja um momento de partilha, mas que a voz deles seja a voz que se ouve mais. E, portanto, a nível do que é curadoria, devemos incluir este momento? Se calhar não. Devemos fazer isto? Não vamos fazer isto. Como é que vamos organizar um momento de mesa redonda de partilha? Não sabemos. Assim que tivermos as pessoas, vamos reunir com eles e perceber sobre o que é que eles querem falar, em vez de sermos nós a dizer, vamos fazer a mesa e vamos falar neste e naquele e no outro assunto, que são dificuldades dos refugiados em Portugal. Não, nós queremos que seja a voz deles que esteja a ser ouvida, para garantir que nós somos só um veículo de comunicação e não quem impõe assuntos. E, portanto, esta é só uma experiência muito recente do que foi este cuidado que se tem de ter com garantir que chegamos, que a mensagem que é preciso passar passa e não que a mensagem que nós achamos que é preciso passar é que passa. Obrigado, Tereza. Obrigado, Tatiana, também. Lá está, fechando aqui agora o debate, não é? Acho que uma coisa que nós podemos tirar disso tudo é que existe muita necessidade desse processo mais individualizado possível, né? Estarmos ali e procurar conhecer o público-alvo, ir atrás desse público-alvo, e insistir, né? Tal como a Tatiana estava dizendo, ou seja, é um trabalho que não basta falar uma vez, mas sim insistir e continuarmos a tentar, mas é um desafio, e como vimos, até mesmo a Reboot, que faz um excelente trabalho, passa por esses desafios, né, diariamente, por isso realmente não é uma parte simples de como comunicar os nossos projetos, as nossas intenções. Mas então, passo a palavra à minha colega Daniela, que vai agora então concluir o webinar. Obrigada, Vinícius. Obrigada a todos também pelas partilhas. Eu acho que foi bastante frutífero este webinar. Eu também vou só fazer um apanhado geral do que foi falado, até porque acredito que depois serão partilhados os instrumentos aqui utilizados. Mas, no fundo, o que eu retiro é que nós, se calhar, dando um bocadinho no que a Beatriz estava a dizer, se calhar tentamos às vezes ser demasiado ambiciosos, ir logo para fora da bolha, ou seja, passamos, se calhar, passos à frente. E como a Tatiana referiu, e eu aprendi imenso também com este webinar, é que nós devemos mesmo focar naquele passo inicial da avaliação, avaliar o nosso público, envolver o nosso público nos nossos projetos, nas nossas estratégias de comunicação, e depois então a partir daí moldar um bocadinho. E acho que é essa também a dificuldade e o desafio, porque como também foi dito, muitas vezes pela falta de recursos não é possível focar tanto neste passo inicial, mas que acho que percebemos que é bastante importante, e tanto a Tatiana o disse, tanto a Teresa referiu que é um trabalho que é bastante feito na Reboot. Portanto, lá está, conhecer essas redes de influência para que essa comunicação seja, como foi dito, mais do que apenas disseminação, mas ter mesmo efetiva mudança social, transformação social. Acho que assim, de forma geral, foram mais ou menos estes os pontos. Não sei se mais alguém deseja acrescentar alguma coisa. Da minha parte, queria só... Posso, Sim. Daniela? Eu só desejava a título de terminar, uma vez que o webinar está mesmo nos seus términos, que é o seguinte: eu sou professora de Geografia e acho que nas escolas, agora por via da nova disciplina, que é a Cidadania e Desenvolvimento, muito se tem trabalhado esta dinâmica da questão da sustentabilidade a vários níveis, envolvendo não só os alunos,
como também os pais em casa, com projetos muitas vezes não é só de estar ali a apresentar sei lá, um comentário ou um vídeo, muitas vezes é fazer os miúdos pensar, ora bem, vamos a fazer um projeto, algo palpável para mostrar ao público-alvo, que é a escola toda. E muitas vezes conseguimos com turmas relativamente pequenas, com grupos de trabalho, a fazer coisas interessantes. Por exemplo, só te exemplo mesmo para terminar. Eu há 2 anos numa turma lancei o desafio de elaborarmos. Os miúdos tinham que, a partir de resíduos, fosse plástico, fosse papel, fosse o que quisessem, portanto, o lixo que tivessem lá em casa, e fazer peças de arte. E então, o título da exposição, eu disse-lhes mesmo, é assim, vai ser, o título da exposição é Do Lixo à Arte. E eles ficaram assim, pronto, depois falei do bordal do segundo, e não sei o quê, e eles ficaram assim a olhar para mim, professora, não temos jeito nenhum, não sei o quê, como é que vamos fazer isso? E é engraçado que depois eles pediram ajuda aos pais, e os pais por essa via também se envolveram, e surgiu uma exposição fantástica, de trabalhos fantásticos, que até os miúdos ficaram admirados, primeiro pelo lixo que tinham lá em casa, e que muitas vezes eles não têm aquela dinâmica, nem os miúdos nem os pais, de separar para reciclar, e dar mais valor àquele lixo que muitas vezes vai vir para o lixo, e foi muito engraçado sensibilizar por essa via não só os alunos, como também chegar aos encarregados de educação, que às vezes é difícil chegar aos encarregados de educação também. Obrigada. Agradecemos à Margarida pela partilha e por esta questão de tocar sempre tanto na questão da sustentabilidade, mas também reforçar aqui que, como a Teresa dizia, a sustentabilidade muitas vezes vai para muito mais além daquilo que são os resíduos, que é o ambiente, e que muitas vezes são lugares comuns e que pouco a pouco e com a repetição da mensagem, como têm dito, vão sendo alterados. Resta também então dar as despedidas. Sei que algumas de vós têm alguma urgência em sair, porque terminamos agora às 3h30. Deixo as despedidas, agradeço a todos e a todas por terem passado aqui esta hora connosco, depois do almoço, que foi, na minha opinião, bastante agradável até, e que nos trouxe muito em que pensar e que refletir. Gostava só, eu vou lançar muito rapidamente uma pequena avaliação do geral de como é que vocês avaliam o webinar, para nós ficarmos também com o registro. Eu acredito que já esteja a aparecer nos vossos ecrãs. Nós temos 22 participantes, estou a contar com pelo menos 20 respostas que possam fazer esta avaliação. Deixo também volto aqui, a Teresa aproveitou para falar do evento, do próximo evento da Reboot no dia 14 de maio, na Fábrica de Braço de Prata, sobre a experiência de integração dos refugiados em Portugal. Portanto, também será certamente um evento muito enriquecedor. E nós deixamos aqui também as nossas notas. Nós no próximo dia 18 de maio vamos ter o nosso segundo webinar, com o tema sobre porque precisamos da cidadania global, agora para além das questões da comunicação. Porque é que nós falamos tanto no desenvolvimento e na cidadania global, e onde é que ela está no nosso dia-a-dia, e onde é que ela está também no mundo, e de que forma é que nos influencia a nós e as outras pessoas. E deixo então só um último anúncio, é que amanhã vai sair o nosso segundo episódio do podcast é de Comunicar. Estejam atentos. O convidado vou deixar aqui para as pessoas que aqui estão, vai ser o Miguel de Barros. Ele é líder de uma ONGD na Guiné-Bissau, na Tiniguena, e vai-nos trazer muito também do que é a experiência de trabalho dele naquilo que nós chamamos o Sul Global, e também com boas reflexões. Por isso deixo a todos este desafio de poderem ouvir o nosso podcast, de nos seguirem nas plataformas onde já estamos presentes, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Entretanto, recolhemos 16 respostas. Eu vou, entretanto, encerrar, porque acredito que as outras pessoas sejam as da organização e as convidadas, e deixo então o meu agradecimento geral pela vossa participação. Continuem atentos
àquilo que vai saindo e aos próximos lançamentos também dos estudos, das fichas, das infografias e dos vídeos. Obrigada. Obrigada.